Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Auxilium Christianorum, ora pro nobis. Sancte Tome Aquinatis, ora pro nobis. Sancte Ludovice a Monforte, ora pro nobis. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então, continuando nossas aulas sobre a consagração a Nossa Senhora, chegamos na segunda parte do primeiro capítulo, onde São Luís começa a mostrar, depois de ter mostrado o modo como a Santíssima Trindade quis se servir de Maria antes da encarnação e durante a encarnação, ele começa a mostrar como que Deus continua se servindo de Nossa Senhora na santificação das almas. Então, vai ser uma aula rápida, porque a outra merece uma atenção mais particular, a próxima. Então, São Luís começa a desenvolver esse princípio, ou seja, de que Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas. Então, no parágrafo 22, ele diz o seguinte: a conduta das três pessoas da Santíssima Trindade, na encarnação e na primeira vinda de Jesus Cristo, é a mesma de todos os dias, de um modo visível na Igreja, e esse procedimento há de perdurar até a consumação dos séculos, na última vinda de Cristo. Então, um detalhe importante a se notar: a Igreja sempre viu, na primeira vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, um paralelo com a sua última vinda. Então, no Catecismo do Concílio de Trento, por exemplo, o Catecismo aconselha aos pastores de almas a instruírem os fiéis sobre a última vinda de Nosso Senhor no tempo litúrgico, no tempo litúrgico do Advento. Então, é possível que hoje em dia, essa consciência tenha se diminuído em nós, ou seja, dessa ligação da primeira vinda de Nosso Senhor com a sua última vinda, é possível que essa consciência tenha se diminuído em nós por causa da crise de fé que vivemos atualmente, onde não se fala mais dessas verdades. Então, só quis falar disso, para mostrar que ver uma ligação entre a primeira vinda de Nosso Senhor e sua última vinda não é uma novidade, não é uma invenção de São Luís, era algo muito comum na Igreja de uma forma geral. No tempo do Advento, era uma época em que as pessoas falavam, os padres em particular, da última vinda de Nosso Senhor. Então, a título de instrução, costuma-se dizer que são três as vindas de Nosso Senhor. A sua primeira vinda na encarnação, a segunda em nós por sua graça e a terceira na sua última vinda. Então, é até interessante notar que essas diferentes vindas de Nosso Senhor são temas de cada um dos domingos do Advento. Então, nos domingos do Advento começam a abordar, de uma forma particular, uma dessas diferentes formas de Nosso Senhor vir a nós. Então, bom, continuando, São Luís, ele leva adiante a sua reflexão trinitária a respeito de Maria Santíssima. Então, no número 23, ele começa analisando Deus Pai, ou seja, ele mostrou na aula passada eu expliquei para vocês o modo como São Luís mostra a questão da Santíssima Trindade, o modo como ela quis coroar Nossa Senhora, e aqui ele começa a mostrar qual é essa relação na santificação das almas. Então, de novo, aquele mesmo procedimento, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, Deus Pai, no parágrafo 23. Deus ajuntou todas as águas e chamou-as mar, reuniu todas as graças e chamou-as de Maria. Então, São Luís mostra que esse aspecto de Deus ter feito uma criatura onde ele encerrou tudo o que há de belo, precioso, raro e brilhante, até seu próprio Filho, é um dos aspectos em que a gente leva alguns detalhes, a gente leva adiante aquelas palavras do anjo, quando ele diz para Nossa Senhora, Ave gratia plena. Porque quando o anjo diz isso, a gente pode ver isso em detalhes, ainda mais se a gente vê o texto em grego,
a gente percebe que, falando isso, realmente o anjo mostra que Nossa Senhora é uma criatura única no que se refere a essa beleza com a qual Deus revestiu ela. Por isso que ele chama ela de gratia plena. Então é como, eu já comentei isso em algumas aulas, né? Quando o anjo diz Ave, gratia plena, é um ato de admiração dele, né? Diante de uma obra belíssima feita por Deus. Assim como quando a gente para diante de um quadro e a gente admira a beleza daquele quadro, e aquele quadro nos faz admirar o talento do artista, né? Da mesma forma, Deus revestiu Nossa Senhora de uma beleza tal, né, que a gente pode dizer que, de fato, ela é o tesouro do Senhor. Então, tudo que há de belo, precioso, raro e brilhante, ele colocou nela até seu próprio Filho. Então, aqui a gente pode tirar uma consequência disso, né? Se Deus nos deu o mais por ela, ou seja, Jesus Cristo, como não nos dará o menos também por ela, ou seja, todas as outras graças? Se o maior de todos os tesouros ele nos deu por ela, como não nos daria também por ela todos os outros bens, inclusive a santificação da nossa alma, as virtudes e assim por diante. Ao mesmo tempo, Maria é belíssima aos olhos de Deus, né? Tota pulcra, a gente canta, né, para Nossa Senhora no dia da Imaculada Conceição, sois toda bela, né, toda formosa. E por outro lado, Deus encerrou nela os tesouros que ele quer distribuir aos homens. Então, repetindo, se Deus nos deu o maior de todos os tesouros, Jesus Cristo, por ela, que a gente pode dizer que é de um valor infinito, quanto mais a gente não pode afirmar que ele nos dá todos os outros tesouros, que são muito menores do que nosso Senhor, por ela. Então, quando se trata da santificação das almas, São Luís tem isso em mente também. Ao mesmo tempo, ela é a riqueza do Senhor, mas o depósito no qual Deus quer distribuir suas riquezas para os outros. Então, no parágrafo 24, Deus Filho, o que ele fez em relação à santificação das almas? Fê-la tesoureira de tudo que seu pai lhe deu em herança. Ele se deu inteiramente a ela e tudo que ele possuía, ele comunicou a ela. Então, por isso que São Luís diz, ela é o canal misterioso, o aqueduto pelo qual passam abundante e docemente suas misericórdias. Então, aqui o raciocínio é o seguinte: Nosso Senhor quis livremente se dar inteiramente a Nossa Senhora. Então, se ele se deu inteiramente a ela para depender dela de tal forma, ele também quis dar a ela todos os seus tesouros, né, que são consequências desse seu dom primeiro, né, de si mesmo, a sua pessoa, para se encarnar nela. Se ele deu mais a ela, que é a sua própria pessoa, quanto mais não dará, o menos também a ela. Então, uma doação total de Nosso Senhor a Nossa Senhora, não só de sua pessoa, mas como de tudo aquilo que ele possui, para, por meio dela, distribuir esses dons a nós. Então, mesma perspectiva, santificação das almas. Então, Deus, Espírito Santo, parágrafo 25. Aqui eu não estou citando literalmente São Luís, peguei alguns trechos, algumas frases dele e comentando, né? Então, Deus Espírito Santo fez de Maria a dispensadora de seus dons. Então, São Luís cita aquele texto de São Bernardo em que ele diz: tal é a vontade de Deus que tudo tenhamos por Maria. Então, São Luís enxerga nisso, novamente, uma forma como Deus exaltou aquela que foi, por excelência, humilde. Então, a gente percebeu que a primeira coisa que São Luís fala no tratado, né, logo depois de falar que foi por Maria que Nosso Senhor veio ao mundo e é por ela que deve reinar, a primeira coisa que ele fala de Nossa Senhora é da humildade dela, e a todo instante ele está de olho na humildade de Nossa Senhora. A gente vai perceber que isso aparece o tempo todo no tratado. Então, São Luís ele enxerga, né, esse ato de Deus querer tornar Nossa Senhora dispensadora de seus bens como uma forma de exaltar aquela que foi única em humildade. Ora, se Nossa Senhora é um reservatório tão universal de graças, é porque ela foi única em humildade.
já que Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes, como diz o apóstolo São Tiago. Digamos que a gente quer fazer um buraco no chão e encher ele de água, né? Enfim, fazer uma coisa bem feita, né? Mas, quanto mais fundo for esse buraco, tanto mais poderemos encher ele de água. Então, basicamente é o seguinte: tão profunda foi a humildade de Nossa Senhora, que mais completamente Deus pôde, né, encher esse reservatório de água, de graças no caso aqui. Né? Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Então, quando falamos de muita graça em alguém, imediatamente e logicamente falamos de muita humildade nessa pessoa, uma humildade que corresponde, né, a essa quantidade de graças. Então, muito humilde, muita graça. Né? Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Então, se ela é única em graça, isso quer dizer que ela é única em humildade. E, obviamente, como eu já disse em outras aulas, se ela é única em graça, ela também é única em caridade, porque a graça e a caridade sempre andam juntas e de forma proporcional. Quanto maior é a graça em alguém, maior é a caridade em alguém. E por isso também maior é a humildade da pessoa, porque a humildade ela remove o principal obstáculo ao progresso na caridade, como eu já expliquei em outra aula. Então, logo depois, no parágrafo 27, São Luís começa a abordar uma frase interessante. Muita gente tem dificuldade de ler esse parágrafo, justamente porque temos uma visão muito errada, né, da criação de Deus. Então, São Luís ele cita São Tomás, né, um princípio tomista em todo caso, em que se diz o seguinte: a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça. O que devemos entender aqui? Deus, ele é o autor tanto da natureza, quanto da graça, quanto da glória. Deus tudo criou e dispôs em toda a sua criação uma ordem que faz brilhar a sua sabedoria admirável e eterna. Então não é possível, entre essas coisas que Deus criou, não é possível haver uma contradição entre elas. Se a gente fala isso, né, como se Deus tivesse simplesmente criado 3 universos paralelos, né, a natureza, a graça e a glória, por mais que sejam ordens diferentes, mas uma não destrói a outra, né, existe um paralelo entre elas, entre essas ordens. Então, se falássemos nesse sentido, nós iríamos dizer que é como se Deus não tivesse pensado direito, né, como se ele tivesse criado uma coisa, então ele se arrependeu de ter criado de tal forma, então a segunda criação dele foi meio que uma correção, sabe? Uma correção no sentido de que, eu não pensei direito na hora de criar isso, agora eu vou pensar melhor. Aí depois uma terceira fase que ele pensa mais ainda para fazer algo melhor ainda. A gente não pode falar isso de Deus, obviamente, porque seria uma afronta à sua sabedoria infinita. Então, uma ordem não exclui a outra, muito pelo contrário, uma aperfeiçoa a outra. Então, a graça não substitui nem destrói a natureza. Ou seja, quando a gente fala de natureza aqui, somos nós sem a graça de Deus, né, em toda a criação, de uma forma geral. Então, quando a graça vem revestir uma pessoa, né, a graça não destrói a natureza e nem substitui ela. Eu não vou explicar isso, daria toda uma aula só para falar disso, né? Mas ela supõe, aperfeiçoa e cura a natureza ferida pelo pecado. Isso é católico, né? Inclusive foi um dos pontos que os protestantes muito atacaram, historicamente falando. A glória, no caso, é a coroação da graça. Isso se encontra a todo momento nas Escrituras. Então, tem a natureza humana, e Deus vem salvar essa natureza, né? Elevando ela pela graça, e o prêmio da graça será o céu, ou seja, a glória. Então, essa graça será revestida de glória. O que São Luís busca explicar aqui é que Deus, que tudo faz com sabedoria e com uma harmonia admirável, ele não teria escolhido Maria por mãe de uma forma arbitrária. Ou seja, sem que isso, o fato de Nossa Senhora ter sido, de fato, mãe de Nosso Senhor,
sem que isso tivesse alguma ligação com a ordem da graça e da glória. Então, se na primeira ordem, que é a ordem da natureza, Deus quis, né, que Nosso Senhor fosse filho de Nossa Senhora, Ele não quis que isso entrasse em contradição com as outras ordens, da graça e da glória. Então, sendo filho de Maria na terra, de alguma forma, da forma como é possível, isso se conserva no céu, ou seja, a autoridade que uma mãe tem sobre seu filho na terra, né, o que é algo bom e algo criado por Deus, foi Deus que criou essa autoridade da mãe sobre o filho, isso se conserva de alguma forma no céu, de uma forma que é possível. Então, São Luís explica de que modo essa autoridade deve ser compreendida no céu. A autoridade que Deus espontaneamente lhe conferiu é tão grande que ela parece ter o mesmo poder que Deus e que suas preces e rogos são tão eficazes que se podem tomar como ordens junto de Sua Majestade. E ele não resiste nunca às súplicas de sua mãe, porque ela é sempre humilde e conforme à vontade de Deus. Então, aqui na terra, Nossa Senhora, como mãe de Nossa Senhora, ela tinha uma autoridade sobre ele. Tanto que o Evangelho de São Lucas nos diz que Nosso Senhor era submisso a Nossa Senhora. Então, ele não destruiu, né? Quando ele escolheu ser filho de Maria, ele que criou a maternidade, né? Ele sabia muito bem as consequências de ser filho de alguém. Nosso Senhor poderia simplesmente ter aparecido, né? Sem ter uma mãe, etc. Não faltava para ele poder para fazer isso. Mas se ele escolheu ser filho de Maria, né? Ele quis se submeter à autoridade de Nossa Senhora, e como toda a criação de Deus não destrói uma outra em relação às ordens, né? Tudo se harmoniza, tudo se ordena, né, de uma forma admirável. Então, Nosso Senhor se tornando filho de Nossa Senhora, de alguma forma isso se conserva no céu, essas propriedades de mãe quanto à autoridade. E São Luís explica, não que seja uma autoridade tal como uma mãe na terra, absolutamente falando, mas uma autoridade análoga, ou seja, quando uma mãe fala, o filho obedece. Então, quando Nossa Senhora pede, é tão forte o pedido de Nossa Senhora que, por uma forma poética, poderíamos dizer, é como se fosse uma ordem, né? Porque Nosso Senhor não consegue negar nada para ela, já que ela nada negou para ele aqui na terra. Então, a gente poderia citar, por exemplo, o exemplo de São Pedro de Alcântara, né? Então, Santa Teresa d'Ávila recebeu de Deus a revelação de que ele não negaria nada que ela pedisse em nome de Pedro. E por isso ela se recomendava com frequência as orações dele. Aí é fácil. Quando ela queria uma graça para as carmelitas, ela pedia para ele rezar e acontecia, né? De tão forte que era a oração dele. Se com São Pedro de Alcântara era assim, imagino que deve ser com Nossa Senhora. Então, aquele princípio clássico, né? As orações de Nossa Senhora são irresistíveis a Deus. Muito mais vale uma só prece de Nossa Senhora do que a de todos os anjos e santos juntos no céu. Então, São Luís apresenta depois, no parágrafo 28, uma outra consequência da humildade de Nossa Senhora. Ele diz que Deus, para recompensar sua profunda humildade, lhe deu o poder e a missão de povoar os tronos vazios que os anjos rebeldes perderam por orgulho. Ele diz ainda que é a vontade de Deus que exalta os humildes, que o céu, a terra e os infernos se curvem diante de Maria. De onde lhe vem tanto poder, né? Por que Nossa Senhora tem tanto poder? Acontece que o humilde, ou seja, a pessoa humilde, ela não se apoia em si mesma, mas unicamente em Deus. Então, ninguém, mais do que Nossa Senhora, se apoiou tanto em Deus. E por isso que em ninguém, mais do que nela, se manifesta o poder de Deus para derrotar todos os seus inimigos. Então, a gente poderia citar a história de Esther no Antigo Testamento, de Judite, e de tantas santas mulheres, né, do Antigo Testamento, de uma forma geral, onde, de forma clara, né, elas não se apoiando nelas mesmas, mas unicamente no poder de Deus, é por isso que elas se tornavam imbatíveis. Se essas mulheres que eram unicamente figura de Nossa Senhora, quanto mais a realidade. Então, Nossa Senhora, a humildade dela era tão perfeita que ela não se apoiava nem um pouco nas suas próprias forças, então por isso que ela era tão forte. Por quê?
Porque a força dela era Deus. Contra ele, ninguém pode nada. Então, depois São Luís repete, né, ele volta para essa reflexão trinitária. Parágrafo 29. Deus Pai, o que ele quer? Ele quer, por meio de Maria, aumentar o número de seus filhos. Então, aqui observamos o fato, né, de Deus ter quisto que seu Filho, Jesus Cristo, fosse filho de Maria. Ora, como já disse na aula anterior, se ele deu a ela essa função de ser mãe da cabeça e de formar nela, logicamente, os membros, né, isso vai acontecer para sempre. Então, quando ele deu para ela seu filho Jesus Cristo, logicamente, ele deu para ela também os membros dessa cabeça, porque é uma anomalia pensar que uma mãe vai formar só a cabeça e não os membros. Eu expliquei isso bastante na outra aula, então não vou repetir isso aqui. E São Luís fala algo interessante. Os réprobos, os hereges, os cismáticos, todos eles, né, eles odeiam ou olham com indiferença a Santíssima Virgem. E por isso mesmo eles não têm Deus por Pai. E por que eles não têm Deus por Pai? A razão é simples, né, uma explicação minha, é porque eles desprezam o plano de Deus. Ou seja, eles não pensam como Ele. Lembrando que a gente começa a participar da inteligência de Deus pela virtude da fé. É o que São Tomás de Aquino nos explica. Ou seja, a gente começa a enxergar as coisas do ponto de vista de Deus que Ele livremente quis nos comunicar, né, pela revelação. Então, o que acontece? Um herege, ele não pensa como Deus, justamente por faltar a fé, né? Um cismático, por faltar a caridade, assim por diante. Então, eles rejeitam a obra de Deus e o que por ele foi feito. Então, por isso que não podemos dizer que eles vivem claramente, né, como filhos de Deus. Talvez não digam ou não manifestem isso explicitamente, talvez não por língua, não com a língua nem por palavras, mas em atos e em verdade, eles não têm Deus por Pai. A gente pode falar, mas tem alguns hereges aí que dizem amar Nossa Senhora, mas é um falso amor, uma falsa devoção, porque está fora da verdade. Então está desligada, né, está desligada da fé verdadeira. Então não se pode chamar isso de um verdadeiro amor a Nossa Senhora. Então, no parágrafo 30, né, Deus Filho, seu desejo é formar-se e, por assim dizer, encarnar-se todos os dias por meio de sua mãe em seus membros. Então, São Luís ele diz essa belíssima passagem, né, no parágrafo 33, pois que Jesus é agora, mais do que nunca, o fruto de Maria, como lhe repetem 1000 e 1000 vezes diariamente o céu e a terra. E bendito é o fruto do vosso ventre. É certo que Jesus Cristo, para cada homem em particular que o possui, é tão verdadeiramente o fruto e a obra de Maria, como para todo mundo em geral. Deste modo, se qualquer fiel tem Jesus Cristo formado em seu coração, pode atrever-se a dizer: 1000 graças a Maria. Este Jesus que possuo é com efeito seu fruto, e sem ela eu jamais o teria. Ou seja, nós devemos realmente enxergar Nosso Senhor como o bendito fruto de Nossa Senhora. Como eu disse para vocês, aquelas coisas que aconteceram no Evangelho de uma forma geral, né, de forma análoga, acontecem, né, em particular com as pessoas também. O modo como Nosso Senhor Jesus Cristo veio à Terra e assim por diante. E mesmo algumas analogias próprias do Evangelho, né? Quando você fala que Nosso Senhor é o bendito fruto de Nossa Senhora, você compara ela a uma árvore, né? Então, se Jesus é fruto de Maria na sua primeira vinda, nas suas outras vindas ele também será. Então, devemos cultivar essa árvore em nós, ou seja, a árvore da devoção a Nossa Senhora. Depois eu vou entrar mais nesse detalhe, né? Mas nós devemos cultivar essa árvore em nós, particularmente pelas devoções exteriores ordenadas à devoção interior. Então é como se fosse o seguinte: imagina quando vamos plantar, certo? Nós colocamos a semente e tem tudo aquilo que vai, de alguma forma, alimentar essa semente. A gente vai regar ela, a gente vai fazer tudo aquilo, a gente vai colocar ela num lugar propício para crescer e assim por diante.
A gente vai cuidar dela no seu crescimento, né, quando virar uma planta, tudo mais, até ela se desenvolver plenamente. Então, quando a gente reza um texto, quando a gente faz alguma prática de devoção à Nossa Senhora, a gente deve enxergar isso como elementos que visam, né, fazer crescer em nós essa devoção à Nossa Senhora, uma devoção verdadeira, que é sobretudo a interior. Terá uma aula só para explicar isso, né? E qual é o objetivo de tudo isso? O objetivo é fazer com que essa árvore dê frutos, né? E o fruto próprio dessa árvore, ou seja, dessa devoção, é Jesus Cristo, né? Então, quanto mais perfeita é essa árvore em uma alma, mais perfeito é o fruto que ela produz, Jesus Cristo. Ou seja, o grande sinal, né, se conhece a árvore pelos seus frutos, como Nosso Senhor diz, o grande sinal de que uma pessoa está vivendo uma verdadeira devoção à Nossa Senhora é o fruto que ela produz, ou seja, Jesus Cristo. A pessoa começa, de fato, a se tornar cada vez mais conforme a Nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, né, a partir do parágrafo 34, São Luís fala do Espírito Santo, né? É vontade de Deus Espírito Santo que nela e por ela se formem os eleitos. Então ele cita no parágrafo 35, Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha que existiu e existirá, um Deus homem. E ela produzirá, por conseguinte, as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos, a formação e educação dos grandes santos que aparecerão no fim do mundo, lhe estão reservados. Então, se foi por ela que o Espírito Santo formou aquilo que há de mais extraordinário, ou seja, aquilo que há de mais maravilhoso na criação, que é o Verbo encarnado, então todas aquelas coisas mais extraordinárias que o Espírito Santo produzirá com Nossa Senhora, né, se fará da mesma forma, certo? Porque depois de Nosso Senhor, que é o que há de mais belo, mais perfeito em toda a criação, né, quanto à sua humanidade, quanto à sua encarnação, as outras coisas são tão maravilhosas, tanto mais belas e tanto mais maravilhosas, na medida, né, em que elas se assemelham a essa obra-prima que é Nosso Senhor, ou seja, os santos. Depois de Nosso Senhor, aquilo que tem de mais belo em toda a criação é a santidade, sem dúvida, né, dos santos. Então, se o mais ele fez com ela, né, os outros também, tudo aquilo que há de mais extraordinário, que nem se compara com essa obra-prima, né, que é um Deus feito homem, então o resto ele também fará com ela. Quando o Espírito Santo, seu esposo, parágrafo 36, a encontra numa alma, ele se apodera dessa alma, penetra com toda a plenitude, se comunicando a ela abundantemente e na medida em que lhe concede sua esposa. Uma das razões porque hoje em dia o Espírito Santo não opera nas almas maravilhas retumbantes é não encontrar ele uma união bastante forte entre as almas e sua esposa fiel e inseparável. Então aqui é interessante porque a Igreja, né, naquela doutrina da apropriação que eu expliquei para vocês nas outras aulas, ela atribui a obra da santificação de uma alma ao Espírito Santo. Por quê? Porque é uma obra do amor de Deus. Ele que se comunica, né, a essa pessoa, comunicando esse bem para uma alma que é a santidade. Então, quando São Luís fala aqui do Espírito Santo com Nossa Senhora formar Jesus Cristo, em outras palavras, santificar as almas. Então, na medida em que o Espírito Santo encontra Nossa Senhora em uma alma, ou seja, essa árvore, então ele repete aquilo que ele fez, fazendo essa árvore dar os frutos próprios dela, que é Jesus Cristo. Então, aqui se encerra essa primeira parte, essa terceira sessão. Depois iremos analisar, né, essa questão de Nossa Senhora ser rainha dos corações, como que a partir disso tudo São Luís chega a essa conclusão e como que isso se manifesta particularmente na educação dos grandes santos, né, que São Luís fala que estão reservados para os últimos tempos. Subitum presidium confundimus sancta Dei genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus,
sed a periculis cunctis, libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amen. Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria.